Graça e paz, amados. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Semanal. Estamos mais uma semana, quinta semana juntos, para falar sobre bibliologia. Estou sob a supervisão do pastor Denilson Donizete, meu nome é Rodrigo Belchior e sou colaborador desse ano da Igreja Apostólica Cristã. Igreja Apostólica Cristã. Bom, hoje nós vamos falar sobre infalibilidade da Bíblia. Nós falamos aqui sobre inerrância. E o que é a inerrância? A Bíblia não contém erros em seus autógrafos. O que é autógrafos? Recapitulando, o que saiu do punho de Pedro, de Paulo, de João, o que saiu a primeira carta escrita pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, como Marcos, Lucas. A primeira carta que saiu da mão deles são os autógrafos. E a inerrância, ela que nós já estudamos aqui, ela afirma que, essa doutrina afirma que a Bíblia não contém erros em seus autógrafos, aquilo que saiu da mão dos autores, a primeira carta. Nós já vemos que nós não temos mais essas cartas na nossa mão hoje, Elas foram extintas. Então não existe mais os autógrafos para nós podermos olhar, confiar neles, conferir neles as coisas, mas nós temos mais de 5.586 cópias desses autógrafos que nos garante 95% de certeza do que eram os autógrafos. Como eu já falei aqui, é a história da camisa furada. Se eu tenho duas camisas furadas, eu coloco uma sobreposta à outra, vai tampar o furo. Assim funcionam as cópias. Uma cópia corrige a outra. É muito difícil você ter 5.586 cópias falando coisas totalmente distintas. O que falta um pedaço aqui completa com o outro, o que está estranho aqui dá clareza no outro. E isso, a ciência que cuida dessa área tem comprovação imediata que a Bíblia pode sim ser um livro confiável. Isso se dá à inerrância, a doutrina da inerrância que nós vemos aqui. Hoje nós vamos ver a infalibilidade da Bíblia. Irmão, mas qual que é a diferença? A grosso modo, a infalibilidade também crê que a Bíblia é infalível. A inerrância, a Bíblia não contém erros em seus autógrafos. A infalibilidade, a Bíblia é infalível em tudo que ela escreveu. E ela é infalível para a nossa vida. Ela é um livro que nós podemos confiar a nossa vida a ele. O nosso futuro e o nosso presente, nós podemos confiar à palavra de Deus. E temos como base hoje o Salmo 119. Gostaria que você abrisse no Salmo 119. Nós vamos começar pelo versículo 9 do Salmo 119, onde fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar puros seus caminhos? Observando segundo a tua palavra. Então nós vemos que a Bíblia, que o Salmo 119, no versículo 9, garante que há uma forma de uma pessoa jovem que ainda tem toda a vida pela frente. Nós vemos se poderia falar de várias faixas etárias de idade, porque ela se aplica a todas as faixas etárias de idade. Mas por que fala de um jovem? Porque o jovem tem muito mais chance de errar pelo fato de ter muito mais vida pela frente. Então, quando ela coloca o jovem, como pode uma pessoa jovem viver toda a sua vida na integridade, toda a sua vida na honestidade, toda a vida nos princípios que vão protegê-lo? Como pode um jovem ter pureza em toda a sua vida? Porque é muito mais fácil um jovem errar com toda a vida para frente do que uma pessoa de meia idade ou uma pessoa idosa.
né, que já diminuiu a vida que tem pela frente. Como pode? O Salmo 119, no versículo 9, fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro os seus caminhos, observando segundo a tua palavra. A Bíblia garante que a observação dela, né, nós estudarmos ela com seriedade, respeitando e aplicando-a na nossa vida, mantém os nossos caminhos puros diante de Deus. Vamos abrir agora no mesmo Salmo 119, mas no versículo 11. Vai falar assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Nós vemos que a infalibilidade, ela se aplica na nossa vida prática, na prática da nossa vida. Essa doutrina, ela te traz uma confiança que você, aplicando a palavra de Deus à sua vida prática, você vai manter, no versículo 9, seus caminhos puros. No versículo 11, não vai pecar contra Deus, né? Então ali fala, como eu posso não pecar contra Deus? No versículo 11 fala, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Assim como Maria fazia, tudo que Jesus olhava, tudo que Jesus vivia, ela guardava no coração dela, assim a própria palavra fala. E também é um mandamento divino para que nós guardamos a palavra no coração para não pecar contra Deus. Por isso que é muito importante. Hoje nós estamos vivendo, eu já até comentei aqui, um momento que as pessoas estão contra as autoridades, né? As autoridades estão sofrendo muito, a autoridade pastoral, a autoridade da Bíblia, né? O ser humano está muito alto, né? Assim dizendo, a humildade fugiu do coração do ser humano. Ninguém senta mais para receber de Deus. Eles preferem, né, numa maneira geral, ficar olhando TikTok, olhando esses vídeos curtos, aonde traz danos à nossa mente, do que sentar diante de algo que pode trazer benefício para a nossa vida prática, né? E é isso que é a infalibilidade da Bíblia. Ela é infalível na sua vida se você praticá-la, você guardar ela no coração, né? Como o jovem rico falou para o Senhor. Desde a mocidade, ele guardava todos os mandamentos, quer dizer, ele observava as palavras e guardava no coração, mas ele não a praticava de fato, assim. E quando Jesus manda ele vender tudo que tinha e dar aos pobres e seguir, é o momento que ele se afasta do Senhor por amor ao dinheiro, né? Muitas coisas podem disputar em nossa vida a nossa atenção, o nosso amor, o nosso cuidado, né? E o dinheiro é uma das principais. É uma das principais que disputa com Deus, né? O amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro que afastou o jovem rico da presença do Senhor. Mas ele era um menino que observava a lei, guardava no seu coração, lutava para pecar, para não pecar contra Deus, né? E é assim que a Bíblia manda nós fazermos, mas aplicar isso na nossa vida prática, o que a palavra de Deus fala e o que temos que obedecê-la. Nós vemos o versículo 9 e o versículo 11 do Salmo 119, vamos agora para o versículo 103. Salmo 119 é um salmo bem grande, né? Vamos para o versículo 103, onde fala assim, 103 fala assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. No 105, vamos ler corrido, 103, 104 e 105. Fala assim, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento.
Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai me iluminar o meu presente e o meu futuro, né? As minhas ações que são decididas hoje, pautadas na palavra de Deus, no meu presente, e as minhas programações da minha vida, para o meu futuro, sendo pautado na palavra de Deus, é luz para o meu caminho. Né? A palavra de Deus é luz para o meu caminho, me ilumina de perto e me ilumina à distância, para mim poder enxergar de longe, né? É como se eu estivesse viajando à noite com o carro e temos o farol do carro que não ilumina tão lá na frente, mas só aquela iluminação que ele nos traz nos dá confiança para continuar, né? E a confiança para você e para mim continuar é a palavra de Deus, né? Para que possamos ter fé em Deus e segurança, né? Praticando ela. Lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós estamos vendo a infalibilidade da Bíblia. Ela é infalível para a nossa vida, por isso que podemos confiar nela. Tanto quanto jovens, quanto meia-idade, quanto quando já estamos numa idade avançada, temos a palavra de Deus como alicerce da nossa vida. Nós vemos agora o Salmo 119, versículos 103 ao 105. Espero que você esteja acompanhando aí. E o versículo 97, voltando um pouquinho do mesmo Salmo, do Salmo 119, dá-se a entender como se fosse o centro desse Salmo, né? Que nós entendemos o coração do salmista, a hora que ele declara assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Né? E como que Paulo fala para Timóteo, medite nessas leis todo dia. Então nós temos que ter isso no nosso coração. É um dever do crente meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar. Nós sabemos que a inerrância, ela afirma que a Bíblia não contém erro em seus autógrafos e que temos as cópias. Isso que está na minha mão é uma cópia de várias cópias, né? Fizeram, reuniram e traduziram para o português. Eu sei que isso daqui não é o autógrafo, porém, ela é inspirada por Deus, porque ela chega a 95% ou até mais. Tem teólogo que afirma ser 99% de confiança, 99% de proximidade do autógrafo. Tem teólogo que afirma assim. Então nós podemos sim confiar nela como a palavra de Deus para a nossa vida prática. E tendo ela como inspirada por Deus, como vimos já aqui, como inerrante, ela não contém erro e ela é infalível. É a doutrina da infalibilidade bíblica para a nossa vida, que somos crentes, temos essa base para viver. Então, nós precisamos meditá-la dia e noite. Esse é o dever nosso, né? Porque a palavra de Deus, eu vejo ela, como eu já até comentei, no Novo Testamento, é como se a palavra de Deus pulasse dessas folhas e se transformasse, nascesse de uma virgem e morresse por nós. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Meditar na palavra de Deus é ouvir a voz do Senhor ao nosso coração. E o Espírito Santo pega ela e penetra dentro de nós como uma faca de dois gumes. Bom, aqui no Provérbios, abre lá em Provérbios 6:23. Provérbios 6:23 fala assim: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida.
né? Tanto jovem quanto nós mais adultos, nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar, nos mostrar quando estamos certos e continuar, e nos mostrar quando estamos errados e continuar agora a arrepender dos nossos erros e continuar a viver conforme o Senhor. Vamos abrir agora, irmãos, lá em Mateus 7:24. Poderia até ter deixado esse versículo para o fim, mas eu quero falar ele já agora. Mateus 7:24, o Senhor fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus, ela é o que vai trazer estabilidade na nossa vida. Pode vir os ventos, como fala no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é assim que Jesus fala, todos que ouvem e as põem em prática na sua vida, por ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A infalibilidade da Bíblia é inerrante, assim dizendo. E nós temos que ter o mesmo sentimento que o salmista teve: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos armazenar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. A Bíblia, ela não nos conduz ao erro. Essa doutrina da infalibilidade, ela vai pegar muito nessa parte de nos conduzir na vida prática, e ela não vai nos conduzir ao erro. Você pode confiar as suas finanças, confiar o seu casamento, confiar as suas decisões, tudo pautado na palavra de Deus. Às vezes, muitas pessoas perguntam: nossa, eu sou crente há tanto tempo, tudo que eu faço dá errado, será que tudo que faz está sendo pautado pela palavra de Deus? O que não for pautado pela palavra de Deus, não tem como o crente querer murmurar dessa forma. A infalibilidade não se limita às orientações morais e éticas. Ela também se manifesta nas promessas. Essa parte moral de nos mantermos puros, na ética, na conduta do crente, ela é essencial para a nossa vida, mas ela não fica aí. Ela não se limita somente na nossa vida prática, em tudo que nós temos que fazer, como ou de que forma fazer melhor, o que a palavra de Deus instrui sobre sexo, sobre casamento, sobre negócios, Como que a palavra de Deus vai nos instruir na nossa vida? A praticidade dela é infalível sobre a sua vida, só que ela não se limita aí. Ela também tem as promessas, que vai também além disso, que vão acontecer e que são infalíveis. Elas vão acontecer, irmãos. Às vezes nós pegamos algumas promessas boas para nós, e quando nós vemos também algumas profecias bíblicas que também vão acontecer futuramente, nós também recuamos às vezes, mas temos que crer, porque vai acontecer, Jesus, ele deixou em sua palavra, o Espírito Santo escreveu que Jesus viria, e da mesma forma que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos a escreverem, que foi a forma que Jesus veio. Historicamente, irmãos, é inquestionável que Jesus pôs os dois pés nessa terra que eu e você estamos vivendo. E no futuro, irmão,
Jesus voltará, a Bíblia fala, creia, a Bíblia é infalível e ela nos prepara para isso também, para a grande volta do Senhor, para o dia do arrebatamento de sua noiva, de sua igreja, encontrar com o Senhor nos ares, né? Esse dia vai acontecer e vai ser tremendo. A Bíblia não falha, né? E essa é a doutrina da infalibilidade. Tito 1:1. Abre em Tito 1:1. Tito 1:2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, a Bíblia não contém erro. É uma promessa de Deus para a nossa vida, a vida eterna. Deus não mente. Suas promessas são absolutamente seguras. Se Ele garante algo, isso se cumprirá fielmente. Nós temos hoje ao nosso dispor, por uma promessa de Deus, mediante Jesus Cristo, a vida eterna sobre nossa vida. Glória a Deus por isso. Né? Nós vemos que nesse mundo estamos sendo corrompidos, né? Nosso corpo está envelhecendo, os cabelos vão caindo, alguns cabelos vão ficando branco, nós não temos mais a mesma agilidade de quando era jovem, mas tudo isso que perece passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E nós temos que confiar nessa promessa feita em Tito. Nós vamos viver eternamente. A promessa é da vida eterna. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se sim, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, Senhor e Salvador, se Ele é Salvador e Senhor, Ele também te deu a vida eterna pela graça. Então você foi salvo pelo seu sangue, cobriu o preço dos teus pecados todos. E agora você tem a vida eterna diante de ti. E é uma promessa bíblica que está aqui em Tito 1, versículo 1 e versículo 2. 2 Coríntios 1:20. Vamos lá. Nós precisamos crer nessas promessas que Deus deu a nós mediante a sua palavra. 2 Coríntios 1:20. Fala assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, se temos a promessa de Deus, que Paulo afirma que todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim da confirmação divina, por isso podemos dizer amém com confiança, certos do cumprimento infalível da palavra de Deus. Cristo prometeu e nele tenho sim, e como resposta em mim tenho amém. Eu creio que vou viver a vida eterna. 2 Coríntios 1:20. Lucas 24:44. Lucas 24:44. 24:44 diz assim:
A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falarei. Vou ler de novo. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus ensinou que tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos haveria de se cumprir. Isso mostra que o Antigo Testamento não era apenas um conjunto de escritos antigos, mas um testemunho profético da vinda do Messias. E se cumpriu tudo que estava escrito sobre a vida de Jesus, quando ele pôs os pés aqui nessa terra, tudo que estava escrito se cumpriu. Então ela é infalível em suas promessas. Em João 5,39, Jesus aprovou a ideia de que nas Escrituras encontra-se o caminho para a vida eterna. João 5,39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As próprias Escrituras testificam de Jesus, e Jesus aprovou essa ideia. Eles pensavam, que tinha a vida eterna nas Escrituras, e eles estavam certos. Jesus, se vocês estão certos, as Escrituras contêm a vida eterna, e elas testificam de mim. Eu sou o caminho para a vida eterna. É isso que Jesus está falando em João 5,39. Nós temos agora o caminho para a vida eterna em Jesus. A infalibilidade assegura que as promessas do Senhor jamais falharão. Jamais. Nós vemos um versículo que eu já falei 2 vezes, e vou falar a terceira. E quando eu falei que eu gosto muito dele, e eu gosto mesmo, que é João 14,26. Que é João 14,26, aonde vai falar: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No isso nós já explicamos aqui, eu posso explicar de novo. Jesus fala para os apóstolos que o Espírito Santo viria e iria ensinar eles, iria lembrar eles, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas na vida prática deles lá, como eles iam fazer, Ele ensinará todas as coisas, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E depois, logo após, o que eles fizeram? Eles escreveram o Novo Testamento, que é uma base da doutrina da inspiração divina. Estou relembrando algumas coisas aqui. E no capítulo 16, no versículo 12, vai falar assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Jesus prometeu que o Espírito Santo relembraria tudo que ele havia ensinado e guiaria os apóstolos em toda a verdade. Dessa forma, garantiu a fidedignidade e inerrância dos escritos que
formariam um Novo Testamento. Podemos confiar a nossa vida na Bíblia, porque ela é infalível, ela é palavra que procede da boca de Deus. Que Deus abençoe tua vida. Essa aula foi a quinta aula do nosso estudo bíblico e falamos sobre a infalibilidade da Bíblia. Ela é infalível em todos os seus escritos, ela é infalível na sua vida e na minha vida prática. Deus te abençoe.